Olá pessoal, eu sou André Barbieri. E eu sou o Caio Godoy. E hoje nós vamos falar no nosso podcast internacional de ideias de esquerda sobre as crescentes tensões militares entre os Estados Unidos e a China, em especial em relação a Taiwan e o que isso representa para a geopolítica e também para a luta de classes internacional. Bom, e a gente vai retomar então um tema, que é tratado muitas vezes no nosso podcast internacional, porque é o estado da arte, das grandes discussões internacionais, vem sendo esse conflito insistente no nosso novo século entre Estados Unidos e China, e com muitos capítulos que vieram se desenvolvendo desde o governo Trump e agora uma nova página com a administração Biden nos Estados Unidos, e a gente começa falando sobre a descoberta de um pequeno arsenal, e aqui eu estou usando pequeno bem entre aspas, porque de pequeno não tem nada, um arsenal nuclear, ou, melhor dizendo, de centros subterrâneos de armazenagem desse armamento. A gente vai lembrar que desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos usa de demagogia sobre a contenção do perigo nuclear no mundo, enquanto reserva para si mesmo o direito exclusivo ou praticamente exclusivo de armazenagem de bombas nucleares. Com o fim da Guerra Fria, e não sendo possível eliminar o montante adquirido pela Rússia, o imperialismo norte-americano decretou retaliações e sanções militares a qualquer país, como por exemplo o Irã, a Coreia do Norte, que buscasse frustrar o seu predomínio incontestável na posse de ogivas nucleares, que são usadas pelos Estados Unidos como força de dissuasão na conquista dos seus interesses globais, mediante intervenções e bombardeios, como a gente viu no início desse novo século. E esse pequeno arsenal descoberto na China vem modificar esse panorama. Pois é, e justamente agora o Biden ele vai ter que encarar esse novo, digamos assim, desafio nuclear, que a China impõe em relação à geopolítica internacional. A burocracia reacionária de Pequim, por outro lado, encabeçada pelo Xi Jinping, colocou o programa nuclear em primeiro plano de importância para os engenheiros militares do Exército de Libertação Popular. Desde junho desse ano, os especialistas descobriram mais de 200 silos de mísseis em construção nos desertos ocidentais da China, nas províncias especificamente de Xinjiang e Gansu. Exatamente, são 200 silos de armazenagem de ogivas nucleares. Não é uma coisa que você esconde no seu quintal, É uma estrutura gigantesca que não se conhecia até agora e que a China, se utilizando dos seus desertos ocidentais, conseguiu montar sem o rastreamento permanente das principais organizações de espionagem, inclusive do Estado imperialista norte-americano, até que no espírito daquele velho chacal que era o estadista na década de 70 nos Estados Unidos, o Henry Kissinger. Vale a pena citar o atual presidente do Fórum do Pacífico, o David Santoro, que ele diz o seguinte: durante muito tempo nós falamos da China como um problema futuro. Agora a China é claramente um problema nuclear atual. Nós sabemos há algum tempo que a China está numa situação de acumulação nuclear. O que está acontecendo agora é um acúmulo mais rápido, fechando aspas para o David Santoro. No mesmo espírito do Henry Kissinger, que lá na década de 70, quando os Estados Unidos começavam a reatar as suas relações diplomáticas com o Mao Tse-tung, durante o governo do Nixon, já projetava que no futuro a China seria um problema tão grande para os Estados Unidos como a União Soviética. E isso parece que agora já vem se mostrando com uma cara, com contornos maiores, Totalmente, e eu acho que esse pequeno arsenal mostra bastante assim, as contradições entre a relação entre os Estados Unidos e a China nesse momento. Além disso, o Matt Korda e o Hans Christensen, que são especialistas em armas nucleares, nessa semana passada revelaram um campo de construção de silo de mísseis de 800 km² em Xinjiang. Eles disseram que foi, abre aspas, a expansão mais significativa do arsenal nuclear chinês de todos os tempos. Isso, com certeza, não é qualquer coisa.
Segundo os dados, a China está construindo 10 vezes mais silos para mísseis balísticos intercontinentais do que eles têm hoje em operação. De acordo com os seus cálculos, a expansão excede o número desses mísseis armazenados em silos na Rússia e equivale pelo menos à metade da força total desses mísseis que os Estados Unidos têm hoje. E a gente vai ver ao decorrer do programa que isso tem a ver com o projeto nacional ou o projeto de rejuvenescimento nacional que esse autocrata chinês, o Xi Jinping, tem para poder melhorar as posições da China, especialmente no Sudeste Asiático, contra as posições dos Estados Unidos. Vamos falar aqui do efeito que essa acumulação de um arsenal nuclear, como isso tem a ver com o projeto da China de reincorporação de Taiwan. E nesse sentido, não é à toa que a revista britânica, o The Economist, classificou Taiwan como o lugar mais perigoso do mundo, porque é ao redor dessas águas que orbitam essa antiga ilha de Formosa, hoje chamada Taiwan, que ocorrem dezenas de exercícios militares todos os meses, entre as maiores potências do mundo, e é um ponto de choque entre os interesses de Washington e de Pequim nessa disputa pela primazia dos assuntos capitalistas na Ásia. Nenhuma estabilidade aqui está consolidada se depender dessas potências capitalistas, e Estados Unidos e China, com a participação da França, da Inglaterra, da Austrália, também do Japão, colaboram para facilitar incidentes, inclusive incidentes militares que podem sair do controle. Totalmente. A questão de Taiwan é de extrema importância, tanto para a China quanto para os Estados Unidos, né? Essa relação com a ilha explica por que a pressa dos chineses em construir tantas ogivas nucleares, né? Justamente porque eles querem fazer frente ao poderio militar dos Estados Unidos e conseguir buscar uma dissuasão de um possível ataque militar dos Estados Unidos e dos seus aliados, caso Xi Jinping realmente avance para incorporar militarmente Taiwan. E é interessante que a China nem sempre teve as capacidades militares que ela tem hoje, e isso fez com que ela fosse obrigada a atrasar o seu treinamento militar para poder ser capaz de levar adiante uma operação que é extremamente complexa, como seria a de não só invadir uma ilha de um país altamente industrializado como é Taiwan, mas preservar o domínio dessa ilha uma vez tomado às suas costas. E não à toa os militares chineses vêm realizando uma série de exercícios, fizeram isso na semana passada, exercícios de aterrissagem, de assalto e de controle de ilhas, segundo informou a própria mídia estatal chinesa, Xinhua, que é a continuação do treinamento para aumentar a prontidão dos soldados em caso de urgência no Estreito de Taiwan. Essa é a desculpa que eles usam, né? Como uma forma de dissuadir a entrada das potências estrangeiras nessas águas do Mar do Sul da China, que Pequim considera como suas. Mas a real razão, que já foi admitida pelo próprio Xi Jinping anos anteriores, é incorporar Taiwan ao território continental da China. Essa é a parte da estratégia de alcançar a hegemonia chinesa na região da Ásia-Pacífico, que é absolutamente estratégica para os Estados Unidos e que os Estados Unidos não quer perder de jeito nenhum, para a gente ver a complexidade do que vem se desenhando nessa região do mundo. E além disso que você falou, Andy, o Exército de Libertação Popular ele também está organizando exercícios, né, no Mar do Sul da China, que é um mar que é reivindicado por Pequim desde a década de 40, né, através da chamada linha de 9 traços. Essa linha ela incorpora 90% da área marinha, que abrange vários arquipélagos como o de Spratly e Paracel. Esses exercícios foram realizados como uma represália à navegação do porta-aviões britânico, a HMS Queen Elizabeth, que é o maior navio já construído pela Marinha Real e é capaz de transportar até 40 aeronaves. Então, assim, realmente bastante contraditório e dá para ver a escalada militar, né, entre as potências. Sim, e não só os Estados Unidos, né? Os grandes aliados transatlânticos, os Estados Unidos também têm o seu interesse em impedir que a China seja hegemônica nessas águas. Não à toa você mencionou, Caio, a Marinha Real Britânica, né? Participando de exercícios militares também, num lugar que ninguém suspeita que seja perto, né, da Inglaterra. Tem uma razão claríssima
do governo de Londres de tentar ser parte dessa disputa pelos recursos naturais e pelas próprias vias marítimas de comércio nessas águas. E por que é tão importante assim Taiwan? A gente até mencionou em alguns programas anteriores, mas vale a pena frisar que Taiwan é a joia da coroa do Sudeste Asiático. Ela é considerada pela China uma parte integrante do seu território, né? Não é considerada pela China uma nação autônoma desde o fim da Guerra Civil entre 1946 e 49, em que a derrota do Chiang Kai-shek, que era o líder do Kuomintang, ou Partido Nacionalista da China, foi obrigado a migrar depois da derrota militar para essa ilha, a antiga ilha de Formosa. E a captura de Taiwan, que hoje é dirigida pela independentista Tsai Ing-wen, que é do partido burguês, o Partido Democrático Popular, é parte crucial desse plano de rejuvenescimento da nação chinesa, segundo Xi Jinping. E por quê? Por duas razões centrais. Em primeiro lugar, a capacidade de Taiwan de fornecer acesso às águas profundas do Oceano Pacífico, que a China não tem, então isso é muito importante para o exército chinês. E em segundo lugar, a existência de infraestrutura tecnológica muito avançada, sendo Taiwan a casa produtora dos semicondutores de última geração mais valiosos do mundo. Para o pessoal que não é tão familiarizado assim com o mundo da tecnologia, os semicondutores hoje servem para tudo. Se você impede ou se você freia a produção de semicondutores em Taiwan, você praticamente quebra a cadeia global de valor na produção de carros, de veículos, até de torradeiras. Nada funciona sem semicondutores, e Taiwan tem a maior empresa do mundo nesse ramo, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que é aquilo que o Xi Jinping mais deseja incorporar, porque a China não tem no seu território essa tecnologia. Então, para deixar claro essas duas razões centrais do porquê Taiwan é tão importante nessa estratégia de rejuvenescimento nacional da China. Para os Estados Unidos, né, para o imperialismo norte-americano, Taiwan segue sendo um protetorado histórico, né, que tanto os republicanos como os democratas, desde a década de 50, possuíam acordos militares. E daí dá para ver que, nesse sentido, o Biden ele continua a política que estava levando o Trump em relação à China, né? De mal menor não tem nada. E isso tudo começou também a partir da Guerra da Coreia, lá em 1950, 53, movido pelos Estados Unidos para impedir uma possível reunificação da China com Taiwan, depois da fundação da República Popular. E, nesse sentido, as Forças Armadas da China tiveram uma impressionante modernização, né, nas últimas 4 décadas, com armamento e treinamento avançado, e agora com essas ogivas nucleares, né, que permitem para o autocrata chinês, já em 2019, afirmar que Taiwan será mais uma vez parte do território continental, né, mesmo que para isso seja necessário recorrer à força armada. Acontece que vários especialistas consideram que uma possível invasão militar de Taiwan, que tem uma população aí em torno de 25 milhões de pessoas concentradas na costa oeste, é ainda uma tarefa bastante difícil, que poderia colocar em risco, caso essa empreitada fracasse, a figura internacional do Xi Jinping, né? Exatamente, Caio. Isso é uma grande preocupação do governo chinês. Imagina que se o Xi Jinping tenta invadir e tomar a ilha de Taiwan e ele é derrotado na tentativa, praticamente o seu governo vai cair em desgraça e vai desaparecer, né, da história chinesa. E isso é algo que todos os governantes da China, desde o Jiang Zemin, o Hu Jintao, e nem falar o Xi Jinping, que é o autocrata mais importante politicamente da China, quase que desde a era Mao, tem sempre em mente como fazer com que o seu governo entre para a história da China como algo que tenha incrementado, né, a glória da história chinesa. Então, com certeza, isso é uma preocupação central desse novo governo. E também, claro, como não poderia deixar de ser, uma preocupação central do Exército de Libertação Popular. Um antigo instrutor do LP na China, né, que é o Song Jianping, disse que esses exercícios, esses últimos que a gente mencionou, aumentaram ainda mais a capacidade de combate do exército e refletiram a crescente confiança da China na implementação do que eles chamam de uma missão militar holística, ou seja, uma missão militar que envolva o desembarque, a invasão e a conservação do controle insular, no caso de Taiwan. Ele disse nessas palavras, né, para a gente pegar textualmente o sentido: a dissuasão
não pode resolver todos os problemas. Somente ações concretas podem funcionar para defender a soberania e a integridade territorial de Pequim, disse esse membro do exército chinês. Aqui ele está falando que simplesmente ameaçar não funciona mais para a China. A China, para se fortalecer, precisa de fato reincorporar materialmente o território de Taiwan. E essa é uma tonalidade bem mais agressiva que veio marcando a retórica do Xi Jinping desde 2019. Aqueles que conseguiram, né, ou que vêm acompanhando essa evolução da China vão lembrar que logo no começo do ano, em 2019, o Xi Jinping deu uma declaração pública no Congresso Nacional do Povo dizendo: não prometemos renunciar ao uso da força e nos reservamos a opção de todas as medidas necessárias para a reincorporação de Taiwan. E ele repetiu essa ideia, ainda que com outro tom, não tão beligerante, né? Durante o 100º aniversário do Partido Comunista Chinês, em que o Xi Jinping disse que a unificação de Taiwan permanece sendo uma missão histórica e um compromisso inabalável do Partido Comunista. Sim, totalmente. Inclusive, a gente tem um ótimo podcast também sobre isso, né? Sobre a questão do centenário do Partido Comunista Chinês. Fica a dica aí. E, enfim, mas é isso. Tipo, além dos britânicos, dos Estados Unidos, a China também está atualizando seus exercícios militares aí sobre o Mar do Sul da China, né? A autoridade marítima chinesa divulgou, inclusive, 2 avisos dizendo que a China ia realizar outros 2 exercícios militares separados na região, respectivamente em áreas ao largo da costa de Guangdong, Jiangmen e da cidade de Maoming. E assim, geopoliticamente, o controle do Mar do Sul da China, que também é outro tema super importante, né? Significa a posse de uma, digamos assim, uma ponte aquática, né? Que separa a China de Taiwan. E que hoje essa zona é muito importante para o Exército de Libertação Popular e que fez sobrevoar 28 caças chineses em um só dia. Depois da cúpula do G7 da OTAN, que o Biden estava ensaiando fazer uma frente imperialista contra Pequim, que, enfim, acabou não dando tão certo, mas... E daí a gente também, inclusive, fez um outro episódio do nosso podcast sobre isso. Enfim, é um recorde, mesmo diante do crescente volume de escaramuças aéreas realizadas desde 2020. Realmente bastante sintomático da situação. Exatamente. Se a gente for olhar dos 2 lados, as ações militares dessa reacionária burocracia de Pequim sobre o Estreito de Taiwan e, de outro lado, aquelas que são hipocritamente chamadas de patrulhas para a liberdade de navegação, que são realizadas por potências imperialistas como os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, vão cada vez mais enchendo de faíscas uma região do mundo que já em si mesma é um barril de pólvora, porque ela é base de uma enorme pobreza que foi gerada pela crise econômica mundial e agravada pela crise sanitária na pandemia. Essa região do Sudeste Asiático, em particular, é nada mais nada menos hoje do que a maior base de concentração do proletário mundial em todo o mundo. Então, a classe operária mundial está concentrada aí. E não à toa a gente vem vendo nesses últimos anos processos importantes da luta de classes, como foi em Hong Kong, a juventude de Hong Kong batalhando contra o autoritarismo chinês, que conseguiu, no ano passado, aplicar a Lei de Segurança Nacional, que praticamente coloca essa cidade sob o comando da polícia e do exército chinês, e, claro, a enorme luta do proletariado em Myanmar contra o golpe militar, que, por sinal, é apoiado pelo Xi Jinping e pela burocracia do Partido Comunista Chinês, que de comunista não tem nada, como a gente pode ver por todas essas intervenções que a gente vem mencionando. Nossa, sim, Andy, dá pra ver que o Xi Jinping e a burocracia chinesa tá do outro lado da barricada em relação à classe trabalhadora, né? Eu acho que isso a gente tem que ver de forma muito clara, né? E, enfim, essa ideia, justamente, de um possível desenvolvimento pacífico da China, né? Que é justificado pela formação distinta do Estado, né, que eles têm, que seria introvertida e não beligerante, principalmente desenvolvida essa concepção pelo Giovanni Arrighi, ou com uma visão menos sofisticada e mais grosseira que a gente pode ver nos grupos stalinistas no Brasil e no mundo afora. Eles não têm nada a ver na prática com
é a reatualização, né, dessa concepção leninista de crises, guerras e revoluções, né, da época imperialista, em que as disputas interestatais elas podem sim adquirir um caráter beligerante em nome da proeminência do capitalismo. E nesse sentido, a China também vai estar ali como o Estado capitalista que ela é, né? Sim, existem até alguns grupos que se consideram marxistas que dizem que, pelo fato de que a China hoje seja um país capitalista, e de fato o é, os riscos de conflitos militares com os Estados Unidos são muito pequenos, porque, defendendo uma mesma base social, não teria razão do porquê essas duas nações entrarem, por exemplo, num conflito militar. Algo que não faz absolutamente nenhum sentido, como a gente sabe, na época imperialista não começou ontem. O século XX mostrou a avidez com que países capitalistas, países imperialistas disputam a primazia dos assuntos econômicos no mundo entre si, e essa disputa muitas vezes acontece por meio de guerras catastróficas, como a gente viu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então essa noção, o Caio até mencionou, né, o Giovanni Arrighi e toda uma série de autores, né, que considera a noção de uma renovação cíclica do capital com a continuidade de um contínuo, né, de declínio e ascensão de novas potências hegemônicas, quase como se uma fosse dando lugar à outra pacificamente, assim que cumprissem o seu ciclo secular, empurrando adiante de maneira harmônica, né, o modo de produção capitalista. Essa ideia não atende aos condicionantes da nossa época, mais uma vez, frisando o argumento que o Caio deu de crises, guerras e revoluções. E como dizia o Lenin, no terreno da economia mundial, os resultados da luta de classes e os conflitos interestatais são aqueles que definem as novas relações de força e que não permite o surgimento de novos hegemons, né, de novas potências que tenham supremacia sem rupturas violentas no cenário mundial. É nesse quadro que o Xi Jinping, sem abandonar aquela velha tradição milenar chinesa, que inclusive atende aos princípios do Sun Tzu, esse velho general chinês, que tinha como máxima: derrotar o inimigo em 100 batalhas não é a excelência suprema. A excelência suprema consiste em vencer o inimigo sem precisar lutar. Isso é o que pensava, né? Esse velho general chinês, só que nesse momento o Xi Jinping está sendo obrigado a agregar alguma coisa do Clausewitz, né? Do velho general prussiano das guerras napoleônicas, uma tradição ocidental bastante beligerante, para quem os diversos objetivos, por diferentes que eles sejam, exigem um método, que é o combate. E o Xi Jinping, não à toa, ele fica acumulando ogivas nucleares, aumentando a capacidade da sua marinha, construindo submarinos nucleares. Não são para momentos pacíficos que essas coisas são construídas. E se nós não estivermos preparados, e se especialmente a classe operária, em primeiro lugar chinesa, mas mundial, não se interpuser nesse caminho e evite essas conflagrações militares, não está descartado do tabuleiro que aquelas catástrofes do século XX possam se reeditar em nova escala. A nossa tarefa, enquanto revolucionários, enquanto defensores da classe trabalhadora, é preparar programática e organizativamente a classe operária para dar uma resposta a esses problemas mundiais. Sim, totalmente. Acho que isso reatualiza muito a necessidade de um debate sobre estratégia socialista e que, enfim, como a gente pode ver diante dos próprios stalinistas, né, que consideram que a China é um país a se reivindicar, né, que ela seria supostamente socialista, isso com certeza desarma muito a classe trabalhadora. E mesmo setores da esquerda que acham que, por serem estados capitalistas, é impossível ter uma guerra, mas que a própria história desmente isso, né? E, enfim, o conflito hoje entre os Estados Unidos e a China, ele se insere nessa época, né, que você está falando, Andy. E essa corrida nuclear responde aos objetivos contrários dos interesses das grandes massas, dos trabalhadores e dos oprimidos. Um eventual desenlace militarista, ele só pode trazer consequências muito reacionárias, tanto para os trabalhadores da China, mas do mundo todo, né? E a única força capaz, com um programa independente, de deter essas novas atrocidades por parte das potências exploradoras é a classe trabalhadora. Bom, pessoal, a gente vai chegando aqui ao final do nosso programa.
com certeza esse assunto, né, as disputas entre as potências, especialmente entre os Estados Unidos e a China, essas preparações, inclusive militares de cada uma delas para um eventual conflito, e as possibilidades estratégicas da classe trabalhadora de frear esse desenlace que seria catastrófico na nossa época e dar um novo curso para a história mundial, vão ser parte dos nossos próximos programas. Convido todo mundo que nos assiste a enviar também suas sugestões. Se encontrar novos fatos desse conflito Estados Unidos e China, mandar para a gente incorporar nos nossos roteiros de debate. E claro, compartilhar o nosso programa. Lembrando aqui todo mundo que a gente chegou nesse último mês a marca dos 2 anos, o aniversário de 2 anos do nosso podcast internacional de Ideias de Esquerda. A gente agradece a todo mundo que nos ajudou, nos fortaleceu esse projeto e ajudou a compartilhar e levar adiante esse projeto junto com a gente. É parte, né, dos nossos materiais multimídias que a gente vem soltando agora na nova fase do Esquerda Diário. Vale a pena também aqui deixar o convite para que todo mundo se inscreva na comunidade virtual do Esquerda Diário, esse instrumento interativo que a gente usa para trocar informações, enviar opiniões e notícias políticas, ideológicas, teóricas, para que a gente mantenha, né, um intercâmbio permanente com os nossos leitores, com a nossa audiência. Eu já agradeço de novo também tudo isso pelo nosso 2º ano de aniversário e agradeço a todo mundo chamando para que sigam participando, né, do nosso programa e das nossas iniciativas. Até mais, pessoal!